Vamos então à agenda, ou seja, primeiro vamos falar de inteligência artificial generativa e depois de agentes especializados em inteligência artificial, ou seja, Generative AI e Agentic AI. Dentro destes dois conceitos, aliás, vamos explicar o conceito e depois vamos falar de alguns produtos. No Generative AI vamos falar do Copilot Chat e do Microsoft 365 Copilot. E depois, no Agentic AI, vamos falar de como é que se faz uma criação simples de agentes e aqui duas soluções também especializadas, uma para a área de vendas e outra para a área de centro de contacto. Depois vamos entrar naquela vertente que o Paulo aqui referiu e que é muito importante, que tem a ver com privacidade e segurança. Isto é um tema mesmo muito importante na inteligência artificial. Vamos passar aqui um bocadinho sobre o serviço de adoção do Microsoft 365 Copilot, ou seja, em algumas organizações tem que se fazer, aliás, em todas, naquelas que têm mais licenças e mais dados, é mesmo imprescindível. Depois, o Rui vai fazer aqui algumas demonstrações. Depois temos perguntas e respostas. Então, AI generativa, o que é? É um serviço de inteligência artificial que nos assiste na criação e análise de diversos tipos de conteúdos, seja texto, imagens, músicas, vídeos, inclusive até nos ajuda a fazer código de software. Ou seja, o facto de nos ajudar e de nos dar, por exemplo, drafts iniciais, ou nos ajudar a dar um exemplo do que é que de um código de software ou de um e-mail, ao dar-nos esses drafts também está a estimular a nossa criatividade. E importante também, agiliza a execução das tarefas. Ou seja, é um assistente que me está a ajudar a ser mais rápido e a entregar algo, a criar algo com mais qualidade. Dentro do Generative AI, o que é que nós temos? Temos o Copilot Chat, que basicamente é o chat web, onde eu posso fazer perguntas em linguagem natural e ele vai analisar dados públicos que estão na internet. Este chat está treinado para o trabalho, ou seja, está treinado para nos dar respostas profissionais. O Copilot Chat está disponível para um conjunto de licenças do Microsoft 365. Tudo o que seja oferta business, oferta enterprise ou mesmo em standalone no Microsoft Teams, nós temos, já vem disponível o Copilot Chat, ou seja, eu posso entrar no meu browser, no Edge, escrevo Copilot, estou logado com as minhas credenciais da conta Microsoft e já tenho o Copilot Chat, que é diferente, é muito diferente do Copilot gratuito. E já vamos ver mais à frente porquê. E depois temos aqui o nosso produto Gold, digamos assim, que é o Microsoft 365 Copilot. O que é o Microsoft 365 Copilot? É inteligência artificial embebida nas soluções Microsoft 365. Ou seja, ajuda-nos a executar as tarefas dentro das apps do Microsoft 365. Por outro lado, também tem acesso não só, e já vamos ver mais à frente, à informação pública, mas também tem informação que está acessível através da nossa solução Microsoft, seja o que esteja no SharePoint, o que esteja no OneDrive e até o que está no nosso computador, que nós conseguimos aceder através do nosso computador. Mais uma vez, agiliza na execução das tarefas, neste caso está interligado exatamente com as aplicações, ou seja, eu no Excel, no Word, no e-mail, no Teams, tenho um Copilot, tenho um assistente a ajudar-me a executar as minhas tarefas. Mais uma vez, estimula a criatividade e isto tudo resulta num aumento de eficiência e aumento de produtividade. Ou seja, quais são as diferenças do Microsoft 365 Copilot para o Copilot Chat? Ou seja, é que analisa dados públicos e da empresa
e aqui a parte de privacidade ainda é mais importante, porque estamos a ter acessos aos dados da empresa. Está integrado com as aplicações do Microsoft 365 e é um assistente treinado para tarefas profissionais, ou seja, o tipo de resposta que nos dá já tem em conta que é para trabalho, que é para um ambiente de trabalho. Mais uma vez, está disponível, neste caso, como add-on, ou seja, se eu já tiver licenças business, licenças enterprise, ou em licenças standalone, Microsoft Teams, Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Planner, Visio, eu posso adquirir um add-on do Copilot. Obviamente que tiro mais partido se tiver uma daquelas licenças completas, porque vou ter o Copilot aplicado a todos os serviços. Principais características. Assiste na criação de documentos, faz recomendações de produtividade, tendo em conta também a utilização. Isto tem, dentro da inteligência artificial, tem uma componente de machine learning, ou seja, aprende com a utilização. Dá insights inteligentes na análise de dados. Isto é muito, vamos ver até mais à frente, por exemplo, no Excel. O processamento é em linguagem natural, ou seja, eu não tenho que estar a colocar código, posso fazer perguntas como se estivesse a falar com outra pessoa. E isto é de tal forma que eu, quando utilizo, já peço por favor e tudo. Digo, por favor, Copilot, dá a mesma ideia que estamos a falar com alguém. Tem aqui um componente muito importante que é a assistência inteligente em reuniões. Nós usamos muito e já vamos ver. Eu tenho aqui um documento que são as 10 primeiras coisas a fazer no Copilot. São muito simples. Por exemplo, fazer um recap de uma reunião. Ou seja, eu entro na reunião a meio e quero ter ali um resumo do que é que já foi falado até agora. Eu posso fazer isso se tiver o Copilot, ou se não assistir à reunião, posso automaticamente ir ver o resumo da reunião, ou seja, tenho os vários tópicos, o que é que foi falado e quais foram as ações que ficaram definidas e por quem. Ou seja, é um relatório da reunião e é muito bem feito. Ou seja, eu costumava tirar as notas à mão ou eu escrevia aqui no Notes, mas deixei de o fazer porque o Copilot faz isso melhor do que eu e eu consigo estar mais atento ao que está a ser falado na reunião. Por exemplo, também fazer um resumo de uma thread de e-mails. Todos nós recebemos aqueles e-mails com várias perguntas e respostas, que às vezes são imensamente longos e que perde-se um bocado de tempo a ler. E eu posso pedir para ele fazer o resumo desse e-mail e dar-nos vários tópicos, o que é que foi falado. Também nos ajuda a construir um e-mail. Vamos ver aqui um exemplo desses. Ajuda-nos a fazer um resumo de um documento, ou seja, eu posso ter, por exemplo, imagina, eu tenho informação de produto Microsoft 365 e posso pedir ao Copilot para me fazer um resumo e depois posso fazer perguntas sobre aquele documento. Posso, por exemplo, perguntar, olha, dê-me uma informação sobre o processo de ativação e ele vai ver nesse documento. Também posso fazer diretamente perguntas sobre determinados tópicos, determinados projetos. Posso, por exemplo, perguntar que interações é que eu tive relativamente ao cliente XPTO. Ele faz um resumo de tudo o que houve no Outlook, no Teams, reuniões agendadas. Faz-me um resumo de documentos que foram partilhados sobre aquele cliente. Ele faz o resumo disso tudo. Também posso pedir ideias, ajuda na criação de documentos, ou, por exemplo, posso pôr um draft daquilo que eu quero e peço ao Copilot para criar o documento. Isso é muito interessante. Posso perguntar qual é a posição de determinada pessoa relativamente a um determinado tema. Rever conteúdo, tradução de mensagens. Pronto, eu pus aqui alguns exemplos para facilitar a visualização. Eu, por exemplo, fui no Copilot Chat, fui à minha área de trabalho e perguntei, isto eu fiz ontem, quais foram as minhas interações com o Rui Pereira e o Paulo Almeida sobre o webinar de Copilot que vamos apresentar amanhã. E ele rapidamente me dá aqui tudo o que foi tratado e quando é que foi tratado. Ou seja, os e-mails, os arquivos, as reuniões Teams, está tudo aqui documentado e depois em baixo tenho os documentos que foram partilhados. Ou seja, eu muito rapidamente consigo pôr-me a par daquilo que está a ser tratado. Outro exemplo
Por exemplo, olha, eu posso escrever, olha, ajude-me a escrever um e-mail para a empresa XPTO, dando a conhecer as vantagens que o Microsoft 365 Copilot pode trazer ao meu negócio. Ele já me criou aqui um primeiro esboço do e-mail. Eu vou pedir para ele colocar um tom mais formal, vou ali à função Adjust, e ele no Adjust posso ter várias, tenho várias coisas, eu pedi para ser mais formal. E pronto. Ok, o que é que está aqui? Espero que estejam todos bem. Gostaria de aproveitar a oportunidade para abordar a ferramenta inovadora que acredito. Pronto, é aqui uma introdução. O Microsoft Copilot é uma solução que integra a inteligência artificial nas aplicações do Office. Exatamente. Uma das maiores vantagens é a sua capacidade de aprender com os dados da empresa. Ou seja, já está aqui. A partir daqui é muito mais fácil. Eu pego neste e-mail, faço aqui mais um ou outro acerto e tenho um e-mail bastante composto para poder enviar a um cliente. E neste caso, depois posso dizer se quero um e-mail mais resumido, mais extenso, um tom mais amigável, um tom mais profissional. Dá para depois acrescentar prompts para melhorar este e-mail. Continuando. Vamos agora ver aqui no Excel. Eu fiz aqui, abri uma tabela, nem sei bem do que é esta tabela, mas a ideia aqui é só mostrar de que forma é que isto funciona. Ou seja, eu quero compreender esta tabela, pedi para ele me criar aqui uma pivot table, vou adicionar. Este pivot table é muito simples, não me chega, mas vou então pedir uma análise mais elaborada. O Copilot usa uma linguagem de programação no Excel que é o Python. O Python é uma das melhores linguagens para análise de dados. O que é que o Python fez agora? Foi compreender a minha tabela, analisar, e automaticamente está a ver os vários insights que possam ser interessantes com base nesta tabela. Está-me a dar já alguns insights e depois vai-me dando sugestões de outros insights que eu possa querer. E eu, no instante, tenho uma análise bastante minuciosa sobre a tabela que apresentei há pouco. Isto é mesmo muito rápido e muito eficaz. Ajuda a ter uma análise de vários pontos de vista relativamente a dados que eu esteja a visualizar. Outra coisa, por exemplo, aqui, um exemplo. Eu tenho aqui o Google Workspace e quero fazer aqui uma apresentação sobre o Google Workspace. Fui buscar o site e estou a pedir no chat, com base no chat, crio uma apresentação para as equipas comerciais. Ou seja, ele está-me aqui a dar a análise do site e a seccionar tudo o que se pretende, e agora estou a pedir, olha, cria uma apresentação em PowerPoint. Ele está-me a criar os vários slides e o que é que eu quero pôr em cada um desses slides. Pronto, já tenho aqui os slides, já tenho aqui conteúdo para pôr no meu PowerPoint. Seguidamente, eu posso pegar esta informação e posso construir o meu PowerPoint. Vou aqui buscar os 4 primeiros slides, por exemplo, ou 5. Vou ao PowerPoint, vou ao Copilot e coloco e peço para ele me criar estes slides. Pronto, ele já criou aqui alguma coisa, introdução, os planos. Vou acrescentar os outros que faltavam. Já está. Eu posso ir aqui à área tenho aqui uma área também do Copilot de design em que eu posso melhorar o aspecto de cada um dos slides. Ele por acaso colocou estes 2 slides que faltavam em cima, eu esqueci de dizer que era para pôr no fim, mas pronto, vou colocá-los agora. Agora vou melhorar aqui o aspecto gráfico. Vou pedir para organizar a apresentação, ou seja, esta como é muito curta, a única coisa que ele fez foi colocar um índice e pronto, e tenho aqui uma apresentação feita em 2 ou 3 minutos. Continuando,
Vamos então entrar aqui na área dos dados e privacidade e segurança do Microsoft 365 Copilot. Esta componente é muito importante por aquilo que o Paulo falou inicialmente. A inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial têm sempre também um componente de autoaprendizagem. O que é autoaprendizagem? Ele aprende com aquilo que nós lá colocamos e com as perguntas que nós fazemos. Depois tem algoritmos que trabalham essa informação para obter mais respostas e respostas mais assertivas. Isso faz com que toda a informação que nós possamos lá colocar fique guardada. E numa prompt colocada por uma outra pessoa, isso pode aparecer. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Imaginemos que uma empresa quer melhorar um documento que tem cláusulas contratuais e descarrega esse documento para o prompt e pede para melhorar o documento. Vai ter essa melhoria de documento. O que acontece é que esse documento fica lá guardado. E se alguém pedir precisa de um documento com determinado tipo, com as cláusulas contratuais, a outra pessoa pode receber exatamente aquele documento. Ou seja, há ali uma partilha. O Paulo falou há pouco que é como se fosse uma rede social. Nós nas redes sociais ainda conseguimos controlar quem é que pode ver. Aqui não. Aqui, se nós descarregarmos, está lá dentro e depois, aleatoriamente, consoante o pedido de alguém, aquela informação pode sair. Ou seja, isso para as empresas é muito complicado e a nível pessoal também. Por isso, mais uma vez o alerta, não coloquem lá dados pessoais nem dados sensíveis. Qual é a diferença do Microsoft 365 Copilot ou até do chat que vem embebido já nas soluções Microsoft 365? Ele não utiliza a informação que lá colocamos para ensinar o mecanismo, ou seja, aquela informação é sempre privada. Nós fazemos as perguntas e automaticamente a seguir a informação é descartada. Não é armazenada em lado nenhum, não vai ser usada para treinar um mecanismo, não vai acontecer alguém fazer perguntas relacionadas com aquilo e receber a informação que eu possa lá ter colocado. Isso é muito importante, ainda mais quando estamos a colocar e a analisar dados da empresa, contratos, o que for. Por outro lado, a arquitetura do Microsoft 365 Copilot permite que eu consiga ir buscar toda a configuração de segurança, privacidade e compliance que eu já fiz na minha rede. Ou seja, eu já tenho definido quem é que pode aceder, como é que pode aceder, ao que é que pode aceder, já tenho a minha documentação classificada, já pus regras de classificação, de como é que a informação pode ser usada de acordo com aquela classificação que já foi feita, e o Copilot vai absorver isso. Por isso, se alguém na empresa perguntar ao Copilot, quer saber a informação, quer saber qual é o ordenado do meu administrador. Se ele já tiver acesso a essa informação, o Copilot vai lhe dizer. Se não tiver acesso a essa informação, o Copilot não vai buscar essa informação para dizer. Outro exemplo, eu há pouco pus ali fiz ali uma consulta no chat sobre determinado assunto. Há bocado perguntei quais foram as interações que tive com o Paulo e com o Rui sobre esta formação, mas podia ter feito uma pergunta mais genérica, ou seja, o que é que existe de informação sobre Copilot? Ele vai buscar a informação a que eu já tenho acesso. Se houver informação que por qualquer razão não me esteja acessível, ele não vai buscar essa informação para eu ver. Isto é uma das vantagens claras e é por isso é uma das razões pelas quais as empresas preferem e compram estas soluções pagas em detrimento daquelas que são gratuitas. Isto é um ponto importante, é um fator decisivo. Ou seja, relativamente à privacidade e segurança, aquilo que falamos, a arquitetura permite que eu me consiga ligar às várias soluções já existentes no Microsoft 365. Por exemplo, a Microsoft Entra, que me vai fazer o controle de acessos, quem é que acede, onde é que acede, o Entra, que vai fazer o controle de equipamentos e a gestão de equipamentos, o Preview, que vai-me ajudar
que me vai implementar a gestão do ciclo de vida dos dados, e o Defender, que me vai fazer a segurança de todos os dados. E também do utilizador. Por isso, quando estou no Copilot, estou a usar toda a segurança e toda a governação que já tenho implementada na minha empresa. Por isso, uma das primeiras coisas a fazer antes de implementar o Copilot é ter toda esta componente de segurança e governação e compliance bem definida. Por fim, dizer que o Copilot foi desenvolvido sempre de uma ótica e com foco na segurança, ou seja, uma solução empresarial, há regulamentos a serem que têm que ser cumpridos, existe o compliance, existe o NIS 2, por isso isto foi feito sempre tendo em linha de conta todos esses fatores. Agora, falando aqui um pouco da adoção do Copilot. Ok, isto tem um componente de preparação que tem muito a ver com aquilo que falamos há pouco da segurança, e aqui estamos a usar a recomendação da Microsoft, e depois tem aqui alguma ação que é feita sobre os utilizadores, e depois também de alguma preparação técnica para depois gerir todos estes componentes. Basicamente, numa fase de preparação, a primeira parte é rever as configurações de segurança de dados. Depois tem que se definir a quem é que se vai atribuir as licenças. Por regra, faz de forma sequencial, seja para os utilizadores que têm uma utilização mais intensiva do Microsoft 365, seja por aqueles utilizadores que se chamam early adapters, são pessoas que se adaptam sempre bem às novas tecnologias, ou até aqueles que estão sempre à procura de novas tecnologias, porque estes depois é que vão motivar e ajudar os outros a adaptarem-se à solução. É sempre importante criar aqui, eles falam num conselho de inteligência artificial, ou seja, no fundo é ter uma equipa com pessoas dos vários departamentos que possam ajudar nesta implementação e possam trocar ideias sobre a forma como isto se vai desenvolver. E depois, há de ter aqui uma parte informativa, tem que haver sempre é bom que haja sempre alguma informação, principalmente uma comunicação clara sobre as capacidades e limitações do Copilot. Isto também tem limitações, não falei há pouco, mas digo agora, o Copilot não dá respostas 100% certas, muitas vezes estão 100% certas, mas podem não estar, podem nem sempre ser corretas, por isso convém sempre rever a resposta do Copilot. E em caso de dúvida, fazer outras prompts para fazer o contraditório ou até pesquisar de outra forma. Numa fase de integração, é importante criar uma comunidade de utilizadores, pode ser um site SharePoint, uma equipa no SharePoint, onde os utilizadores vão trocar ideias e colocar dúvidas e dar exemplos de práticas nas quais tiveram sucessos. Devem ser identificados os campeões, ou seja, são aqueles utilizadores iniciais ou os que se adaptam melhor, que são esses que depois vão ajudar os outros a desenvolver mais capacidade, e depois já sempre aqui uma área, uma vertente de formação contínua. E por fim, avaliar o impacto. O próprio Copilot fornece um dashboard que permite avaliar o impacto e saber, por exemplo, quantas horas é que foram poupadas por se estar a utilizar o Copilot, ou quantas pessoas é que estão a utilizar efetivamente o Copilot. E através desta análise vão-se fazendo ajustes e melhorias. Vamos fazer aqui duas apresentações in loco, diretamente aqui, e vou usar uma das ferramentas que vai integradas com o Microsoft Copilot 365, que é o Visual Creator, ok? E também pode ser ir buscar informação, conforme o Pedro já disse anteriormente, à nossa informação no nosso ambiente de trabalho, digamos, das ferramentas com que trabalhamos, ou ir buscar à web.
O que é o Visual Creator? É uma ferramenta que vem embebida no Microsoft 365 que permite criar vídeos e imagens de uma forma muito simples, ok? Esta ferramenta pode ser muito interessante para algumas áreas de algumas empresas, por exemplo, para criar vídeos. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples, que é criar, por exemplo, um vídeo sobre a apresentação do Microsoft 365, é o tema que estamos a falar, mas podia dar o exemplo de criar, faz-me uma apresentação do OneNet Team Collaboration, ou do OneNet Call Center, ou Contact Center, por aí fora, ou o que for, depende de empresa para empresa. Eu então venho aqui copiar aqui um texto para não demorar aqui muito tempo e vou colocar então aqui o texto no meu prompt e vou dizer ao Copilot do Visual Creator, peço desculpa, que quero que me crie um vídeo de apresentação em português europeu. Vocês já vão seguir perceber porque é que eu estou a pedir isto. Sobre Microsoft 365 Copilot, suas características, principais vantagens e qual o impacto que tem no aumento da produtividade do colaborador no seu dia-a-dia. No fim, faz um resumo das principais funcionalidades. Podia ir buscar, por exemplo, adicionar um fecheiro que já temos da apresentação, por exemplo, do Microsoft Copilot, e com base nesse fecheiro pedir uma apresentação, portanto, um vídeo. Isto não há problema nenhum. Eu, neste caso, vou clicar e ele vai-me gerar. Isto vai gerar um vídeo relativamente rápido, depende aqui também da minha internet. E depois esse vídeo pode ser tratado numa das ferramentas que nós já vamos ver. Ok? Vai demorar aqui uns segundinhos, mas é até relativamente rápido. Estas ferramentas, conforme eu estava a dizer, podem ser usadas, não tem custo adicional, portanto é uma ferramenta que vem adicionada ao Copilot e que dá muito jeito. Deixem-me só ver agora, aguardar um bocadinho. E cá está, criou-nos aqui um vídeo de 2 minutos e 5. Eu só vou pôr a correr e vocês vão, Pedro, confirma-me só se vais ouvir ou não. O Microsoft 365 Copilot está a revolucionar a forma como trabalhamos. Este assistente inteligente, integrado nas principais aplicações da Microsoft, está a transformar a produtividade e a simplificar tarefas diárias. Vamos explorar como o Copilot pode ajudar a maximizar o seu potencial. O Microsoft 365 Copilot oferece uma série de características inovadoras que facilitam o trabalho diário. Com a integração com aplicações como Word, Excel, PowerPoint e Teams, o Copilot pode automatizar tarefas repetitivas, fornecer sugestões inteligentes e ajudar na criação de conteúdos. Imagine ter um assistente que pode resumir documentos, gerar ideias e até mesmo ajudar na análise de dados. Tudo isto é possível com o Microsoft 365 Copilot. As vantagens do Microsoft 365 Copilot são inúmeras. Ao automatizar tarefas repetitivas, os colaboradores podem concentrar-se em trabalhos mais estratégicos e criativos. As sugestões inteligentes ajudam a melhorar a qualidade dos documentos e apresentações, enquanto a capacidade de análise de dados permite tomar decisões informadas rapidamente. O resultado é um aumento significativo na produtividade e eficiência, permitindo que os colaboradores alcancem mais em menos tempo. Em resumo, o Microsoft 365 Copilot é uma ferramenta poderosa que pode transformar a maneira como trabalhamos. Com características inovadoras e vantagens claras, este assistente inteligente ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência, permitindo que os colaboradores se concentrem no que realmente importa. Experimente o Microsoft 365 Copilot e descubra como pode maximizar o seu potencial. Como veem, com uma forma muito simples, nós fizemos aqui um vídeo sobre a apresentação do Microsoft 365.
Mas há uma coisa interessante. Eu pedi ao prompt para que a legendagem fosse feita em português europeu. E como de facto ele aparece em brasileiro. O que é que nós podemos fazer? Podemos integrar, clicar aqui no Open. Eu só vou explicar rapidamente o que é que podem fazer e vamos abrir uma ferramenta que se chama Clipchamp. Se calhar alguns conhecem, outros não. Clipchamp é uma ferramenta de edição de vídeo que está disponível a partir da versão standard do Microsoft 365. Standard, Premium, por aí. Na básica não está. E agora, a partir daqui, conseguimos editar, alterar imagens, acrescentar imagens, alterar, recortar texto. O que eu vou fazer aqui são só duas coisas muito simples. Vou clicar aqui na parte do texto e venho aqui à opção de Text to Speech e alterar aqui para a língua de Camões. Portanto, português de Portugal, e vou pôr aqui a dizer que quero que seja ADA multilingual. Eu vou fazer save e se clicar agora aqui no botão novamente visual. O Microsoft 365 Copilot está a revolucionar a assistente inteligente, integrado nas principais aplicações da Microsoft, está a transformar a produtividade e a simplificar tarefas diárias. Vamos explorar como o Copilot pode ajudar a maximizar o seu potencial. O Microsoft... Pronto, vamos chegar aqui, clicamos e fazemos a mesma coisa. Não vou estar a alterar isto tudo, só vou dar aqui o exemplo novamente para português de Portugal e dar o exemplo aqui novamente de ser ADA multilingual. Save, volto ao início e só faço salvar. E agora já... O Microsoft 365 Copilot está a revolucionar a forma como muito trabalhamos. Fácil com esta ferramenta, este assistente inteligente, integrado nas principais aplicações. Através da opção de edição de vídeo do Visual Creator, eu consigo criar depois um vídeo com o Clipchamp. Já agora, vou fazer assim export, depois posso gravar com qualidade 4K em 1080p por defeito ou 720, que é o que eu costumo fazer. Posso usar o nome, alterar o nome. Vou carregar em export e enquanto ele está a fazer o export, no final posso-vos mostrar. Ele fica a gravar, portanto, faz-me aí um replace, por exemplo. E ele fica agora aqui a gravar. No final faço, se eu quiser, salvar para o meu computador. Pronto. Isto é uma opção, ele vai trabalhar aqui sozinho enquanto eu vou mostrar-vos outra situação. Portanto, depois se houver dúvidas sobre Visual Creator, no final, na opção de dúvidas, peço que depois nos coloquem novamente. Vamos avançar então para outra situação. E aí depois vai haver uma interação convosco, quero que vocês depois nos ajudem a fazer, digamos, a classificação e que preenchem o formulário. Vamos usar aqui uma função muito interessante. Também optamos por usar esta parte porque explicamos como é que se cria um formulário muito rápido, pode ser muito útil para vocês fazerem aos vossos clientes um formulário, ok? E com este formulário eu vou pedir ao meu Copilot, aqui no meu prompt, vou-lhe pedir que me faça um formulário e vou copiar também, já tenho aqui preparado para ser mais rápido, o texto. Vou pedir para ele me fazer um formulário e vou-lhe ser o mais detalhista possível ou menos. Portanto, eu vou construindo o meu formulário da forma como eu quero. Então, eu estou a dizer ao Copilot que cria-me um formulário com as seguintes perguntas e qualifica-as de 1 a 10, em que 1 é muito mau e 10 é muito bom. Estas são as seguintes perguntas do formulário. Eu podia dizer-me, olha, faz-me um formulário com perguntas sobre o Microsoft 365 Copilot e sobre a nossa sessão, ok? E ele podia-me construir e eu ia ajustando ou não, ou eu ser mais incisivo e mais detalhista nas perguntas que quero fazer. Então, digo-lhe, olha, estas são as seguintes perguntas do formulário.
É utilizador do Microsoft 365 Copilot? Na escala de 1 a 10, quanto acha que a utilização do Microsoft 365 Copilot melhora significativamente a produtividade dos vossos colaboradores na execução das tarefas diárias? Outra pergunta. Na escala de 1 a 10, quanto recomendaria o Microsoft 365 Copilot? Na escala de 1 a 10, quanto classifica a sessão de hoje do Microsoft 365 Copilot? Eu vou gerar este formulário. No final, vamos criar um QR Code e depois vocês vão ler o QR Code ou eu vou deixar no chat da nossa sessão um link para vocês poderem, por favor, preencher este formulário. Ok? Vamos então gerar aqui o formulário. Ok. O Copilot fez um formulário super rápido. Acreditem que fosse eu a fazer, demoraria garantidamente 1h30 a fazer este formulário. E para mim está ótimo. Ainda podia ver, por exemplo, aqui o style. Gosto do estilo. Posso alterar aqui o estilo. Ok, mas isto já são pormenores. Posso estar a visualizar e pôr um videozinho a correr por trás. Posso fazer um formuláriozinho assim, ou uns mais soft, ok? Ou então um com música, background, inclusivamente. Não sei se vocês vão ouvir a música ou não, mas só vou pôr aqui um campo refresh. Não sei se estão a ouvir a musiquinha e quando estão a fazer o formulário podem estar a ouvir a música. Vamos tirar aqui o background, ok? Pronto. E vamos deixar no estilo que estávamos standardizado. Ok. Em termos de settings, eu quero dizer que quero disponibilizar o formulário para toda a gente responder. Depois tem aqui um conjunto de opções que vocês podem explorar cada um. Quando é que termina o formulário, etc. Posso fazer aqui já um keep it, ou seja, vou gravar o formulário. Posso aqui acrescentar, acho que até alterei aqui o style para, quero usar este. E aqui este, prontos. E agora é que vou fazer. Posso acrescentar manualmente, já viram a dificuldade que ia ter, aqui, o maior trabalho, ok? E posso usar ainda, acrescentar aqui mais informação. Mas para mim está ótimo. Posso ver, fazer uma visualização, ok. Posso fazer um preview. Cá está. Posso ver, já desculpem lá, o meu preview no computador ou no mobile. Para quem tirar na fotografia, digitalizar o QR Code, é mais fácil, se calhar, ver e responder no telemóvel. Deixem-me. Depois, em termos de respostas, posso visualizar aqui e tirar aqui, também ver aqui alguns gráficos, isto já dentro do Forms, e visualizar a informação aqui, exportar para o nosso Excel.